Bom dia, queridos. Graça e paz para todos. É tão motivador nós ouvirmos um relatório como esse, né? Saber que apesar das adversidades, das lutas, o Senhor segue sendo bom e o Senhor segue sendo Deus. Eu, como já relatei aqui para vocês, nós retornamos esse ano da Bahia muito exaustos, mas muito feliz com o que a gente tem visto Deus fazer ali. Rafael, sei que é difícil resumir tudo que Deus está fazendo nesse pouco tempo, mas eu posso dizer com toda a fé que isso é só o princípio. O melhor de Deus ainda está por vir. Vamos seguir semeando, que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Amém? Eu quero seguir reforçando a importância do tema dessa conferência, a importância do tema da identidade, do ser para fazer, e lembrando que nossas obras, como falamos aqui ontem à noite também, nossas obras refletem aquilo que nós somos. Podemos afirmar isso em tantos textos das Escrituras, mas eu quero declarar aquela expressão de Jesus a Pedro, que está em Mateus 16, 18, que diz assim: também te digo, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acho didático a afirmação do irmão, chamado Maurício Bronzato, que baseado nesse texto, ele faz uma afirmação, que eu julgo uma afirmação muito didática. Seria muito bom se você conseguisse guardar ela aí na tua cabecinha. Ele diz o seguinte, baseado nessa declaração de Jesus a Pedro, ele diz o seguinte: depois de se revelar a Pedro, a Pedro, Jesus pôde então revelar o que fazer de Deus. Vou repetir. Depois de se revelar a Pedro, e de revelar Pedro a Pedro, Jesus pôde então revelar o que ele teria que fazer. Por isso te digo, tu és Pedro, você não é o que pensa, você não é o que diz, você é Pedro. Sobre essa pedra vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Esse entendimento sobre nossa identidade e missão se faz muito necessário, especialmente num tempo profético como esse que nós estamos passando. Nós estamos vivendo um tempo com sinais assim contundentes, inquestionáveis da vinda de Cristo, e sinais como nunca foi registrado em outras gerações. Não sei se você atentou para isso, mas nós estamos no mesmo tempo passando por uma pandemia, né? Estamos passando nesse mesmo tempo por catástrofes naturais impactantes, e isso no nosso estado. Petrópolis já registra 230 mortes até o momento. É muita gente morta numa catástrofe natural, numa chuva, apenas numa cidade. E simultaneamente nós estamos vivendo uma guerra da Rússia com a Ucrânia, e uma guerra que tudo está indicando que será de grandes proporções dentro do cenário mundial. Então, você lê o sermão profético, olha para o momento que nós estamos passando, tem pandemia, peste, catástrofes naturais de grandes proporções. Estamos vivendo isso aqui na pele, no nosso estado. Nós tivemos a oportunidade, diante do carnaval, em meio ainda ao agito de retiro, retorno de missão, de darmos uma ida lá em Petrópolis para levar alguns donativos. Estamos alinhados para retornar lá agora, depois do carnaval, mais tranquilos. Já vimos ali o caminho das pedras, já entendemos como nós podemos cooperar de forma segura e eficiente. Recentemente, o Dudu e a Paula, Dudu está aí, a Paula? Onde? Eles retornaram
também lá de Petrópolis, pediram para estarem lá, para cooperar, estiveram muito tocados, nós abençoamos a ida deles, voltaram, obviamente, com aquele sentimento de dever cumprido, porém impactados, né? Emocionalmente sacudidos. Então, uma catástrofe com 230 mortos dentro do nosso estado. Peste, catástrofes naturais, impactantes, guerras e rumores de guerra. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E é bom também a gente afirmar que há uma batalha travada contra a igreja. Uma batalha travada de uma forma mais direta, de uma forma mais intensa, e o foco do diabo é confundir, é enfraquecer e dispersar. Esse é o foco do diabo. É uma batalha orquestrada, uma batalha intensa, uma batalha muito forte contra a igreja, e é esse o objetivo principal do inimigo: trazer confusão, enfraquecer e dispersar, e principalmente aqueles que no momento se encontram na dúvida, não estão mais tão convictos como deveriam estar. Mas veja bem, já falou um pouco sobre isso, com a graça de Deus, mas antes de prosseguir no tema, nós vamos ouvir o testemunho de Vininha. Vina, ela teve uma experiência muito boa um tempo atrás, sobre a importância da aliança fraternal, sobre a importância da inclusão no corpo, sobre a importância do ser igreja, você dizer eu pertenço, eu sou igreja, né? Ela teve uma experiência muito interessante relacionada a isso, e semana passada ela me lembrou essa experiência, mandou um áudio para mim, me lembrando essa experiência. Eu entendi que Deus estava sinalizando alguma coisa para esse tempo aqui. E aí eu aproveitei esse momento e convidei a Vina, que já estava no trabalho dela, preparando lá os quitutes. Eu convidei a Vina para compartilhar essa experiência com todos nós. E depois a gente prossegue aqui no tema. Mas de antemão, eu quero agradecer a Vina pelo esforço em deixar lá a sua atividade, o seu trabalho, e vir aqui para nos servir. Onde é que está a Vina? Já chegou? Vem cá, Vina, por favor. Aí está a Vininha, pela entrega, pelo amor dela por nós, já pode ser recebida com aplauso. Só palavra. Amém. Estou nervosa. Então, queridos, uns 2 dias atrás, 3, Samuel? Eu liguei para Samuel, falei para ele e Deus me dava essa visão. Eu estaria aí testemunhando daquilo que Deus fez comigo, E olha a minha experiência, irmãos. Eu vim para uma ceia, mas eu estava assim, muito risada, não iria estar no meio dos irmãos, não iria vir para a reunião, mas eu vim assim mesmo, e fiquei ali no meu cantinho, no meu lugar perpétuo, E aí, eu fiquei a reunião acontecendo, louvor, e eu ali na minha. Mas tudo iniciou com a oração de Primo. Primo orou assim, e naquela noite, Deus pudesse marcar pessoas. E ele pediu para a gente orar dessa forma. E eu orei, falei, Senhor, eu preciso ser marcada por ti nessa noite. Mas eu não percebia, na realidade, como eu estava, de fato. E aí, irmãos, Samuel ministrou, Primo orou, Samuel ministrou, falando sobre o batismo no corpo. E eu tinha na minha, sem ninguém saber de nada, mas não iria estar, mas eu vim assim mesmo. E aí, concluindo, nós começamos a orar. Aí Samuel falou, vamos orar. Edi também falou alguma coisa. E na hora que
eu fechei os olhos para orar, Deus falou comigo, você deixou os irmãos. E eu orando, brigando com Deus, falei, Senhor, como eu deixei os irmãos, eu estou aqui, eu nunca saí daqui. E ele falava novamente, você deixou os irmãos. E eu entendo, sabe, irmãos, e nessa manhã Deus quer marcar você. Eu não sei se é uma pessoa, se é 2 pessoas, se são mais irmãos, mas eu tenho convicção, e Deus falou comigo e iria orar, como me orou naquela noite. Pessoas que estão, irmãos que estão como eu nunca saí desse lugar, mas eu não estava mais, eu tinha deixado há muito tempo os irmãos, sem perceber, com atitudes legítimas, tal, mas não tinha mais, não estava mais aqui os irmãos. E eu tenho convicção, e a oração de primo, eu faço ela hoje, e Deus marque você, como me marcou, E aí eu fechei os olhos para orar, nessa briga com Deus. E nesse momento, eu brigava com Deus, e Ele falava, você deixou os irmãos. Eu comecei a ser tomada pelo um choro muito profundo. E eu abri os olhos quando acabou a oração. Quando eu abri os olhos, eu fui invadida pelo amor pelos irmãos, de volta, A igreja estava na minha frente, eu agarrei ela e falei, eu não abro mão. Eu não abro mão dos irmãos. Eu abracei Neemias, eu abracei Edi, eu abracei vários irmãos, sem eles saberem disso. Eu tinha abrido mão, eu tinha deixado eles, eu tinha deixado vocês, E eu era assim público, amanhã. Pedi perdão aos meus pastores, e eu deixei vocês também. Pedi perdão aos irmãos, E eu deixei vocês. Mas naquele dia eu fui batizada com esse amor de volta. E Deus quer fazer isso com você, conosco, É tempo de voltarmos. É tempo, e Deus quer fazer de novo em mim e em você, sabe? E você pode estar sensível nesse tempo aqui. Sou muito grata a Deus por esse privilégio, irmãos, porque é muito ruim. É muito ruim a gente não estar vendo isso. E eu achava que estava bem, eu estava aqui, mas eu não estava mais. E o meu rogo é que Deus marque você nessa manhã, e você está aí como eu. Eu também estava numa reunião, E Deus possa estar falando com você, volta para os irmãos, volta para Siló, Volta para casa, sabe? Aí é o nosso lugar, queridos. Aí você é orado, você é restaurado. Alguns sabem, outros não, mas eu fiquei um tempo muito difícil de coluna, muito de cama. Eu já não podia nem subir para o meu quarto, eu tinha que montar a minha sala, ser o meu quarto, eu já não andava mais direito. Mas na comunhão, um dia na minha casa, Deus restaurou a minha coluna. Hoje, a gente está aí empreendendo, estou trabalhando, estou de pé. Hoje eu não estaria, A médica falou para mim, você precisa parar, porque você não vai mais andar diante do quadro que estava a minha coluna. Então, aqui também tem cura. Aí também tem essa provisão, a comunhão. É uma coisa que eu não deixo de perder, a comunhão. É estar junto, não importa o preço. E abrir a sua casa. Outra coisa também, e é importante, você, essa igreja,
é abrir a sua casa, porque quando o povo vem, ele traz uma própria palavra fala, né? Vida e abundância, cura, restauração. Então é esse, né? Esse a minha porta nessa manhã para você, sabe? E Deus restaure você. Deus faz outra vez, sabe? E Deus te traga de volta como me trouxe. E, queridos, não tem, como eu posso explicar? Não tem expectativa em outro lugar. Não existe outro lugar que nós devemos estar. Os irmãos, a correção, mas o amor, para a vida, e vida e abundância, né? Ali Deus ordena a vida e a abundância, a cura, né? E eu queria falar isso nessa manhã, e eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida, Jesus está aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus fez isso em mim para que eu pudesse falar e outros também serem curados. Eu até falei com Samuel tinha até uma canção Deus me deu. É tempo de quebrar cadeias, né? É tempo de voltar mesmo. Eu até esqueci a canção, eu já estou nervosa. Mas eu tenho convicção. E Deus quer curar você como me curou. E é muito bom, irmãos, você olhar para cada um em você. Entender como eles nos fazem bem. Como eles são preciosos. Como cada um de vocês, né? Grazi, minha amiga. Tia. Tantos outros, né? Martiri, Martinha, tantos outros, todos os irmãos, né? Cada um de vocês são muito preciosos. Valorize o tempo junto, valorize estar junto, valorize sempre os irmãos. Essa é a minha conta, meu. Ela falou assim, não sei se eu falei tudo. Quer falar mais? Fala. Você falou... Eu quero falar, sejam curados. Amém. Sejam curados, há uma unção de cura. Amém. Há uma unção de renovo de Deus. Há uma unção de um batismo no corpo, sabe? Batismo no corpo. Amém. Recebemos em nome de Jesus. Queremos que você, sendo um canal de Deus, para tocar e transformar corações nessa manhã. Onde querem dar graças a Deus pela vida divina? Ela está pedindo perdão, já nos perdoamos reciprocamente várias vezes. E vamos ficar assim até aquele dia. Né? É bom. Quantos querem dar graças a Deus pela vida divina? Fica de pé, levanta tuas mãos aqui. Levanta suas mãos aqui. Vem cá, amor. Pai, agradecemos a Ti pelo bom depósito que Tu tens colocado no coração da Tua filha. Agradecemos a Ti por Tua obra na vida da Vina, Senhor. Onde nós podemos olhar para a Vina, ouvir as Tuas palavras e reconhecer que o Senhor é Deus. Agradecemos a Ti pela cooperação da Tua filha nessa manhã. Uma cooperação, Pai, que prova o zelo, o amor dela pela igreja. Pela entrega sacrificial, para nos servir nessa manhã com o Teu testemunho, com essa experiência legítima e impactante com o Teu Espírito Santo. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor renove as forças da Vina, que o Senhor amplie a Tua visão, que o Senhor possa levá-la a níveis maiores de conquista na Tua presença, assim como toda a Tua família, Senhor. E que ela siga influenciando e ensinando a importância do ser igreja,
a importância, Senhor, de estarmos bem vinculados e bem consolidados ao corpo de Cristo. De todo o coração, agradecemos a Ti, com as nossas mãos estendidas, estamos declarando que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre tua casa, sobre tua vida, em grandes medidas e grandes proporções, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém. Amém. Pode se assentar. Como nós falamos anteriormente, o foco do inimigo é confundir, enfraquecer e dispersar. Repete comigo: confundir, enfraquecer e dispersar. E o nosso desafio, né? Se o plano do diabo é esse, o nosso desafio, ontem, hoje e sempre, é perseverar, é ser igreja diante dessas afrontas. É interessante mencionar na história divina, no relato, no testemunho que a Vina trouxe aqui, um breve relato, um breve testemunho, porém profundo, impactante, edificante. A Vina é uma pessoa que tem uma história entre nós, uma pessoa que tem uma história e muitos depósitos. Porém, num determinado momento, ela começou a se desconectar, começou a se esfriar, começou a não se sentir mais alguém pertencente ao corpo. É muito difícil ela fazer essa síntese, mas nós acompanhamos esse processo até chegarmos a essa vitória que ela relatou aqui. Mas Vina era alguém extremamente intensa, de muitas histórias, de muitos depósitos. Então a gente ouve esse relato, esse testemunho, e isso nos traz uma advertência, que a gente já conhece, que Paulo fez lá na palavra: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuide-se, devemos vigiar, porque o inimigo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor procurando uma ocasião, uma oportunidade para nos atingir, para nos afetar de alguma forma. Então, voltando, nós estávamos falando a princípio, o plano do diabo é confundir. Como que o inimigo confunde e afeta a nossa identidade de membro do corpo de Cristo, discípulo, filho de Deus? Como o inimigo trabalha para nos confundir? Basicamente, em relação à igreja, o inimigo trabalha relativizando a natureza e o papel da igreja. Então a gente vai registrando ao longo da história um trabalho incisivo de Satanás, incisivo, forte, para confundir, ou melhor, relativizar a natureza e o papel da igreja. Quando eu me refiro relativizar a natureza e o papel da igreja, a gente percebe um trabalho do inimigo fazendo com que os lares se tornem inviáveis para expressão da igreja. Nós temos ouvido, nós temos percebido que nesses dias o Senhor está restaurando a identidade da igreja nos lares, e é importante a gente lembrar que por 300 anos a igreja não precisou de prédio para se expressar. Foram 300 anos da igreja se expressando pelas casas, e nós sabemos que em determinado período a igreja foi estatizada, e com isso ela ficou restrita a um dia, o dia de domingo, o dia do Senhor, e a um local para se expressar. Mas a igreja, historicamente, nunca precisou de um prédio para se expressar. A igreja se manifestava nas casas, nas ruas, nas praças, né? A igreja não precisou de um prédio. E eu gosto com isso de afirmar que nós somos a igreja, amém? Está seguro disso? Nós somos a igreja. O que são os prédios? Os prédios são acessórios. O prédio nos favorece em muitos aspectos, mas nós não dependemos do prédio para viver, para se expressar. E nós podemos experimentar isso na pandemia. Quando nós estávamos naquela fase mais crítica da pandemia, onde foi aquele isolamento
total, nós nos expressamos com muita qualidade pelas casas, e o relato que nós ouvimos é que os relacionamentos foram fortalecidos. O relato que nós tivemos, o retorno que nós tivemos, é que as pessoas que foram alcançadas nesse período foram pessoas com maior convicção da fé, com maior, principalmente maior convicção da fé. Então, nós tivemos um acréscimo qualitativo, né, e tivemos um acréscimo quantitativo, independente dos prédios. Então, igreja somos nós, que devemos nos expressar, cumprir a nossa missão, e os prédios, eles são acessório. É importante a gente também destacar que a casa é o melhor lugar para o acolhimento da igreja, porque não há um ambiente melhor para a gente se expressar como família de Deus, não há um ambiente melhor para a gente exercer a paternidade ou maternidade espiritual que não seja ao redor de uma mesa, dentro de um lar. A casa é um ambiente à prova de perseguição, e a história da igreja nos mostra isso. A igreja, os países onde a igreja enfrentou as maiores oposições, as maiores perseguições, a igreja subsistiu e se fortaleceu pelas casas. A gente tem um exemplo da igreja na China, da igreja em Cuba, mas a igreja na China me chama a atenção pelo que a gente tem de registro literário de homens como Atmani, por exemplo, onde, diante do rigor da perseguição comunista, a igreja, ela se fortaleceu, ela cresceu em maior qualidade e quantidade, se expressando nas casas. Então, a casa é um ambiente à prova de perseguição. Nós temos visto, é importante a gente tem que estar atento. A Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A palavra de Jesus nos adverte a estarmos apercebidos acerca dos sinais proféticos, dos sinais dos últimos dias. Então, o que nós estamos vendo? Leis sendo construídas, e elas têm um propósito, elas têm um objetivo, que é parar a igreja. Nós vimos, inclusive, em nome de uma segurança sanitária, agora com a questão da pandemia, algumas leis, algumas resoluções sendo elaboradas, e se nós formos analisar dentro de uma ótica espiritual, por trás dessas leis, dessas resoluções, tem uma intenção, um propósito de parar a igreja, de descongregar a igreja, e a coisa não para. Se a gente for parar nesse momento e observar as leis, projetos de leis, o que está rolando por aí, o alvo principal é um ataque direto à igreja. A igreja institucional, e a gente sabe que a expressão da igreja nas casas, ela é uma expressão à prova de perseguição. Nós precisamos mais do que nunca entender o que é a igreja. Nós precisamos ir nos preparando, porque em breve nós vamos ter a necessidade de darmos uma outra destinação para os nossos prédios. Quando eu me refiro a outra destinação, eu não estou dizendo que nós vamos colocar o prédio em desuso, mas nós vamos ter que ter um olhar para os prédios onde eles sirvam mais a instituição do que a igreja. Vou abrir um parênteses para falar sobre a escola. Se eu falar sobre a escola, eu vou falar 2 horas. Eu vou tentar ser breve. Eu acho que é importante trazer essa nota para vocês, porque por enquanto a gente tem conversado isso num ciclo mais restrito, mas a gente vai ter oportunidade de abrir um leque maior sobre isso. Quando Deus falou conosco sobre a importância da igreja se infiltrar nessa esfera social chamada educação, isso não foi agora, isso tem mais de 20 anos atrás, quando nós esboçamos nosso primeiro estatuto, né, de institucional, nós já deixamos como prerrogativa ali no estatuto, né, a possibilidade de termos uma estrutura, uma estrutura educacional, porque a gente sabe quão importante é a educação na formação, na influência do caráter das pessoas. Então, isso é já um tema que Deus tem falado conosco lá atrás. Só que em um determinado momento,
nós paramos e ponderamos o seguinte, eu particularmente ponderava muito isso. Falei, bom, nós vamos ter vinculados à igreja uma estrutura educacional, né, e a gente sabe os desdobramentos, a dinâmica que tem nessa proposta, e aí o zelo, o cuidado era o seguinte, será que essa estrutura, ela não vai de alguma forma tirar um pouco a nossa atenção daquilo, tirar a nossa atenção do nosso papel principal, que é o papel pastoral? Era essa preocupação, será que em algum momento nós não vamos ficar bifocais? E aí seguimos orando ao Senhor. Agora na pandemia, estou encurtando, foi um tempo de consultoria profética, um tempo de buscar a Deus. Graças a Deus que apesar do quadro que a pandemia instalou naquele primeiro momento, então foi muito difícil, mas foi um momento que o Senhor nos chamou para Ele. Foi um momento que o Senhor nos aquietou e nos ensinou a inclinar os ouvidos e ouvir a sua voz. E aí nesse momento o projeto de educação volta, flutua, e o Espírito Santo começa a nos explicar o que nós não havíamos entendido, que na verdade a proposta educacional, além de nós guardarmos os discípulos, o filho dos discípulos, as crianças, que é uma fase muito estratégica de formação, de influência, a escola, além de ter esse benefício de você guardar as crianças, principalmente num tempo como esse, dessa ideologia que desconstrói, que corrompe, ela também nos deu um ganho que nós não tínhamos visto. Até o momento, quem tinha a responsabilidade administrativa daquele prédio, naquela envergadura, com todas as suas demandas, éramos nós. E, obviamente, a equipe abençoada que a gente tem. Então, nós oramos a Deus, Senhor, se de fato Tu está nesse negócio, move, vai abrindo porta, põe porta onde não tem, e nós vamos, se o Senhor realmente está sinalizando que é para esse tempo, esse projeto ele vai acontecer poderosamente. Então, para resumir, nós colocamos uma escola surgiu milagrosamente, como bondade de Deus, cuidado de Deus, no padrão de qualidade que ela está lá, com a adesão de aluno que teve, sem nenhuma exigência aos órgãos fiscalizadores, nenhuma, todas as inspeções, 100% aprovado. Então Deus está no negócio, mas qual é o ganho desse negócio? O ganho é o seguinte, que a gente pega uma estrutura da igreja e dá uma ênfase a essa estrutura mais institucional do que eclesiástica. O que nós fazíamos então, que a equipe pastoral, diaconal, tinha a responsabilidade de administrar, zelar, cuidar de um prédio, hoje toda aquela estrutura passa por uma administração da escola, administrador, e a gente fica só na mentoria profética. Beleza. Então, qual é a nota que o Espírito Santo está dando? Que nós, nesse tempo, mais do que nunca, precisamos ser mais eclésia e menos instituição. Mais eclésia, menos... Por quê? Nós estamos nos preparando para um projeto de fuga. Porque, não se engane, nós estamos num tempo onde o cerco ele vai se apertar. Ele vai se apertar. E o plano do diabo é descongregar a igreja, confundir a igreja para descongregar. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, entender a importância de ser igreja. O que é ser igreja? Domingo eu vou para o culto, vou lá para a igreja. Não, você é igreja. Nós temos que entender a importância do que é ser igreja. Precisamos entender de fato onde a igreja se expressa originalmente. Quando você olha para o Novo Testamento, você vê originalmente onde a igreja se expressa. É na tua casa, é na minha casa. É um lugar à prova de perseguição, é um lugar de acolhimento, é um lugar de amor, é um lugar de olho no olho, é um lugar de prato na mesa. E nós ministramos na pessoalidade, da individualidade. E como ao longo dos tempos isso se distanciou, e o Espírito Santo está dizendo para nós, e já falou isso em vários outros momentos, é preciso ser igreja, hoje mais do que nunca. Então essa nota nós estamos entendendo, nós não temos como dispensar a instituição, porque a instituição é o trilho que a igreja se move para interagir com a sociedade. Nós não temos como dispensar a instituição, ela credibiliza muitas das ações da igreja, mas nós temos que dar à instituição e à igreja atenção nas devidas proporções. A instituição não pode sufocar a igreja, e nesse tempo nós precisamos ser mais igreja do que instituição. Está entendendo? Está entendendo? Vai assim
um tiro, né? Mas, então, a verdade é que não tem benefício melhor do que você abrir a sua casa e abrir o seu coração para a expressão da igreja. Vina falou aqui com todas as letras. Alguém que estava numa crise de identidade, alguém que em um determinado momento ficou em crise e falou: eu não me sinto filha, eu não me sinto amada, eu não me sinto inclusa. Ela resumiu aqui, porque Vina é original, Vina é sem filtro. Então você senta com ela, é das boas, eu gosto de gente assim. Então essa é a crise, eu não me sinto mais, eu não pertenço. Crise de identidade, sobre o ser, crise de identidade. E ela falou aqui conosco, nesse pouco tempo, e ela está afirmando, deu a seguinte nota: abra a tua casa para a igreja, abra a sua casa para a igreja. Não tem benefício melhor do que abrir a sua casa e abrir o seu coração para a expressão da igreja. Eu vou lembrar a história de um homem, que eu acho que a maioria aqui conhece, um homem chamado Obed-Edom. Quem já ouviu falar desse personagem da Bíblia? O que fez Obed-Edom? Obed-Edom, quando a arca de Deus foi saqueada, foi sequestrada em Jerusalém, Obed-Edom hospedou a arca da aliança na sua casa. E o texto diz que durante o tempo que ele hospedou a arca na sua casa, que ele recebeu a arca na sua casa, ele foi abençoado com tudo que ele tinha. O fato de ele abrir a casa e falar assim: a arca vai ficar comigo, ele foi abençoado com tudo que ele tinha. O que isso tem a ver com a igreja no lar, comigo, com você? Quando você abre o teu coração, você abre a tua casa, você recebe a igreja, é impossível que você não seja abençoado com toda a tua casa. É impossível que não tenha contrapartida. Então o inimigo trabalha para que as pessoas se tornem mais egoístas, vivam uma vida assim, cristã, mas de menos intercâmbio pessoal, uma vida cristã de comodidade, de passividade, de consumidor. Então, é uma bênção quando nós ouvimos, abrimos o nosso coração e nossa casa para a igreja. Me avisa o tempo aí, tá? Agora, uma pergunta para a gente conversar e afunilando. Qual o perfil dos lares que vão expressar a igreja dentro dessa nova realidade? Hoje à tarde, eu estava com um assunto que eu queria revisar com famílias. Não vai ser aqui no retiro, mas com certeza está na pauta. Não vou ter tempo hábil para isso. Mas hoje à tarde, aqui nesse espaço, eu vou adiantar o teu aviso. Aqui nesse espaço, o pessoal vai ter uma reunião com casados. E o tópico principal, o tema principal, é o papel dos cônjuges. Lá no outro prédio nós vamos estar com os solteiros, pré-adolescentes. Lá no outro prédio vamos dar seguimento a um tópico pertinente à classe. Mas hoje nós vamos bater um papo aqui com um casado sobre clareza de papéis. O que me preocupa é o perfil da família cristã moderna. A família cristã moderna está cada dia mais desalinhada com o propósito de Deus. Olha, eu ouço discurso, papo assim, de família, que é assim uma caracterização do humanismo escancarado. Muitas expressões humanistas dentro do lar, expressões que têm afetado o comportamento. Famílias desalinhadas com propósito, mulheres e homens sem clareza de papéis. Hoje é um plano, agora está mais forte. E vou dizer uma coisa: um dos pontos principais que a gente tem tratado com casais é a banalização do homem. Escuta, eu não falei banalização, eu falei bananização. O homem está ficando cada dia mais banana, menos macho. Eu não digo macho no sentido de dureza, macho no sentido de hombridade, dignidade, inteireza de coração, firmeza, dignidade. Isso
provisão, responsabilidade. Então o homem está ficando a cada dia mais bananizado. Eu vi uma estatística que ainda, ela atualizou, não mudou muita coisa. 40% dos homens acima de 40 anos ainda moram com os pais. 40% acima de 40 mora com os pais ainda. O homem cristão, a gente para conversar com casais. Olha, infelizmente o percentual dessa advertência está crescendo, isso me preocupa. A gente senta com casais com alguma crise, alguma dificuldade, e aí a gente sempre conclui dizendo assim: governa a tua casa, querido, governa a tua casa, se posiciona, seja firme. Ser firme não é ser duro, entende? Ser firme é você, com tranquilidade, não abrir mão das convicções que você tem em Deus. Não é ser duro. Que manda sou eu sou homem. Mas na prática, nada. Ser firme é você, tranquilinho, falar: assim diz a palavra, eu não abro mão. Quer me beijar, me beija. Quer me deixar, me deixa. Assim diz a palavra. Então os homens modernos estão acuados, estão perdidos. Os homens modernos estão conflitados na sua identidade. O que significa isso? Se eu estou dizendo que o homem moderno está perdido, está sem clareza de papéis, ele está na crise da sua identidade, crisado. Até porque nós estamos vivendo um tempo, isso não é de graça, não é apenas uma questão do tempo, que é uma expressão bem conhecida da gente, que é o empoderamento da mulher. Porque não empodera os dois. Quem é um homem na sociedade moderna? Quem é um homem? Quem é homem? Não é nada. O homem não é nada. Mas para Deus no plano de Deus tem muito valor. Mas quem é um homem? Nesse tempo que a gente está vivendo, nem menciona o homem. Se você, quer ver uma coisa simples? Vamos divulgar na rede social. Eu já vi essa resistência. Eu vi essa resistência num grupo que trabalha sério com família, chamado Universidade da Família. Eles têm um trabalho lá, eu não lembro bem o nome, mas como se fosse uma escola de homens. Dentre as várias áreas que trabalham sobre famílias, tem um trabalho muito forte no resgate da identidade do homem. E resgata a identidade, resgata o papel, a paternidade, o governo. E aí eu vi eles falam algo sobre essa coisa da valorização do homem, o resgate da identidade do homem. Choveu crítica, direta, mas se fosse o contrário, se fosse da mulher, não teria. Por que isso? Porque tanto o homem quanto a mulher, ambos têm muito valor para Deus, e cada um tem um papel segundo as características de criação estrutural. Cada um tem uma formação para exercer um determinado papel. Então, quando a mulher não tem clareza do papel que ela tem que exercer, o homem não tem clareza do papel que ele tem que exercer, a mulher está em crise de identidade funcional, o homem está em crise de identidade funcional, que resultado nós teremos? Que tipo de filho nós teremos? Que sociedade nós teremos? Então, me preocupa essa condição do homem. O homem com crise na sua identidade, ele vai ter dificuldade de expressar a igreja na sua casa. Então a pergunta nós vamos daqui um pouco parar para tomar um café. A pergunta é o seguinte: Deus, nesses dias de perseguição, onde o inimigo quer confundir, quer enfraquecer, quer desagregar, nesses dias a batalha está pesada, a espada está, barulho de espada no mundo espiritual, e o Senhor está falando, o Senhor está falando claramente da necessidade de restaurar a identidade da igreja no lar, de sermos mais relacionais, de estarmos mais próximos, restaurando a igreja no lar. Então, amém, entendemos isso. O Espírito Santo está retornando a igreja para o lar. A igreja vai para a tua casa, Obed-edom. Que perfil de homem ele vai encontrar lá? Que perfil de homem vai governar a igreja? Que perfil de homem vai ensinar a igreja na sua sala, na sua cozinha? É um homem bananizado ou é um homem
honrado, de hombridade. Eu faço umas pegadinhas assim com os pré-adolescentes às vezes. Às vezes pego uma ferramenta e pergunto assim: que ferramenta é essa? Às vezes a ferramenta assim mais básica, sabe? Aí não sabe. Eu brinco com as crianças, às vezes falo assim: esse menino está muito agarrado na saia da mãe, vamos machiar esse garoto. A gente vai dar aquela ferramenta. Tem meninos que não conhecem ferramenta. A gente percebe um trabalho assim, o perfil do homem é preocupante. Nós vemos um perfil de um jovenzinho adolescente que não é como no padrão de Deus. O homem está mais feminilizado, está raspadinho com creminho, raspa a sobrancelha, raspa a barriga, raspa a perna. Tudo bem, porque se há alguma dermatite, se há uma prática de esporte, agora isso é tudo bem. Você nunca viu um nadador cabeludo, já viu? Agora você não está nadando, está se raspando tudo, por quê? Isso tem alguns desdobramentos que a gente pode conversar depois. Nós vamos conversar depois sobre isso. Eu tenho uma ministração intitulada Mais Homem. Aí a gente conversa com os homens com mais clareza sobre isso. Mas o homem está acuado, o homem está perdido no seu papel, na sua identidade. Consequentemente, o seu lar está fora do padrão de Deus e a sua casa se torna uma casa inviável, sem testemunho para receber uma igreja no lar. Vou contar citar aqui um dado da mídia, que acho que todo mundo viu. Isso foi muito comentado, serviu como base para instruir homem, principalmente. Vocês lembram daquela imagem quando o helicóptero caiu com aquele jornalista, o Boechat? Lembra de uma imagem que aí rolou aí direto na rede social? Estava uns homens, inclusive caminhoneiros, filmando o helicóptero ali, começando a pegar fogo. Os caras todos filmando, parado. E uma mulher, meu irmão, uma mulher partiu para cima da ferragem, estava tentando fazer alguma coisa, tentando tirar uma mulher. A foto rodou aí. E os homens, quem deveria estar lá? O homem. A mulher tinha que estar filmando toda bonitinha, unha rosa, pá, legalzinho. Filmando. E o homem lá em cima. Ao contrário. O contrário. Parece que não é nada, mas é um indicador de que os machos estão com crise na sua identidade. Você, meu irmão, foi constituído por Deus para governar a sua casa, para amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para exercer um papel sacerdotal dentro da tua casa, não ser alguém acuado em crise, ser firme segundo aquilo que Deus te deu para fazer, ser firme segundo a identidade que Ele te deu, marido. Meninos, homens que têm que ter projetos de vida, uma aventura para viver, uma mulher para conquistar e uma guerra para guerrear. O homem é assim. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Vamos dar um tempinho de intervalo. Depois a gente toca uma canção aqui e você volta. Levanta a mão assim, os machos, vou poupar as meninas hoje. Vou cutucar os machos. Levanta as mãos. Pai, no nome de Jesus, nosso rogo a Ti nessa manhã também é que o Senhor restaure a identidade do homem. Não o homem no sentido de domínio, ó Deus, de autoritarismo, mas restaurar o papel de homem, ter convicção naquilo que o Senhor, na identidade que o Senhor entregou a cada um, e que possam viver isso no seio dos seus lares, porque se nós não tivermos homens de verdade dentro de casa, a sua igreja será afetada, Senhor, porque nós não teremos dentro da nossa casa uma igreja vivendo como igreja. Por isso pedimos a Ti, na autoridade do Teu nome, restaura o sacerdócio, restaura o governo na vida de cada homem, de cada um de nós, fortalece a cada dia, Senhor.
em nome de Jesus, que possamos, pelo menos depois desse tempo aqui, orar pelo tema, ler sobre o tema, nos dedicar sobre esse tema. Os jovens aqui, solteiros, que o Senhor também possa guardá-los dessa influência, que tenham alegria pelo fato de serem machos, serem homens, em nome de Jesus, que entendam o propósito para o qual foram criados pelo Senhor como homem, em nome de Jesus, que também possam entender e preparando um caminho para que a sua igreja se expresse com força dentro de casa, uma estrutura à prova de perseguição, uma estrutura, Senhor, ó Deus, de acolhida, de abraço, de olho no olho, de prato na mesa, Senhor. É esse o teu desejo do teu coração, e temos a certeza que o Senhor está restaurando. O Senhor vai fazer isso a partir do momento que nossa identidade for restaurada. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu zelo, por tua paternidade, é em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Amém, amém. Parabéns. Nós falamos sobre a foto lá infelizmente, do acidente lá com o Boechat. Os irmãos me mostraram aí, eu acho que é legal te colocar aqui, tá na agulha aí. Por destaque para a mulher agindo e os homens fotografando. Olha lá onde está a mulher. Ó. Onde está a varoa lá? Ó. Onde está o macho ali com o telefone? Essa foto ela correu aí. E é um retrato negativo, porque o papel deveria ser inverso, não é isso? Ela que era para estar filmando, e o macho partindo para cima das ferragens. Então, essa é uma nota, um indicador de que o homem está precisando ser restaurado na sua identidade. Quando terminamos aqui a palestra, Dudu e a Paula me mostraram um site, isso está rolando agora, um site que ensina, escuta, um encontro no site, ele mostrou um link do encontro, que ensina o homem a ser menos homem. Tá rolando agora, tá com, expõe aí para a gente dar uma olhada, se quiser depois você se informe melhor. Olha lá, em São Paulo, curso de vulnerabilidade masculina, que ensina a ser, veja bem, esse tema não é um tema que está assim mais na entrelinha, subliminar, é um tema escancarado, é um trabalho intencional para desconstruir o homem. Por que desconstruir o homem? Porque quando remove o homem do teu papel, conflita a identidade, quando conflita a identidade, neutraliza a missão. Então nós não temos pessoas, homens que governam a casa, que são os bons pais, porque a identidade está desconstruída. Aqui, ó, isso está rolando, se você for pesquisar aí, você vai achar a opção, ó. Em São Paulo, curso de vulnerabilidade masculina, ensina macho a ser menos macho. Qual o resultado disso? Edi que vai tocar esse tema à tarde, aí está com pano para manga. Bom, eu tive a alegria, nós tivemos o privilégio de participarmos no casamento cultural na aldeia Pataxó, agora em janeiro, no casamento de Joca e João, que estão aqui entre nós. Joca está onde? João, fica de pé esse casal lindo aí. Vamos aplaudir esse casal precioso. Povo amado. Então, nós tivemos assim a honra, o privilégio de participar do casamento cultural dele. Fizemos o casamento também, né, no religioso lá. Que eu acho importante a gente destacar, e eu sou apaixonado pela cultura indígena, especialmente a cultura Pataxó. Eu tenho africanidade forte no sangue, mas eu estou mais para o Pataxó do que para a África, entendeu? É muita história, muita água já correu debaixo dessa ponte, mas eu sou muito apaixonado pelo povo, pela cultura Pataxó, e acho muito legal na prática do casamento cultural Pataxó, é que eles destacam no rito dessa celebração do casamento cultural, eles destacam, uma prática que eles ressaltam a importância do papel do homem. E aí, João, nós pegamos umas fotinhas suas carregando aquele tronco, eu vou colocar ela aqui, tá bom? Então vamos lá, pode expor aí, ó, a gente estava aí nesse dia, João carregando um troncão, olha lá,
Olha a carinha dele. Ah, cansado. Tem outra foto? Tem outra? Acho que você separou umas 3 fotos, né? Tem mais não, né? Então, essa prática, esse rito do casamento cultural pataxó, onde o noivo carrega um tronco, isso tem uma simbologia, isso tem um propósito. Na verdade, ele carrega um tronco, que o peso do tronco é equivalente ao peso da esposa. Então, o fato dele levar esse tronco até a liderança, especialmente quem vai celebrar o casamento, o fato dele carregar esse tronco até lá, ele está provando que ele tem vigor, que ele tem força para ele conduzir, fugir com a esposa no momento de invasão, no momento de guerra. Ele está dizendo que ele tem força, que para um momento de perigo, um momento de guerra, um momento de invasão, ele vai colocar a esposa no ombro e vai sair correndo. Agora, João, como que você vai a gente vai cumprir esse papel quando o cara participa de um curso para ser menos macho? Entendeu? Além disso, ele tem que provar também que ele é habilidoso caçador. Por que habilidoso caçador? Porque ele é o responsável pela provisão da família. Então ele tem que saber, ele tem que provar que ele sabe entesar um arco e lançar numa presa. Então, bom, essa cultura é uma cultura apaixonante, e esse rito da celebração do casamento pataxó reforça um princípio da palavra de Deus, uma palavra que diz que o homem tem que ser homem. O homem ele tem que ter iniciativa, ele tem que governar a casa, ele tem que prover a necessidade da casa, está aí embutido nessa cultura linda que está alinhado com a palavra. E por isso que eu amo esse povo. Vamos aplaudir os nossos irmãos pataxó-canhos. Aleluia. Depois a gente vai poder dar um abraço melhor aí na galera. Bori, Mai, já ali a caráter, com o símbolo da autoridade. Bom, tem um dado também que eu acho que é importante a gente destacar. Eu estava lendo sobre os países da Europa e como anda essa situação. Eu fico muito tentado tocar esse assunto, mas não vou não. Depois a gente conversa. Mas eu estava analisando sobre esse tema, né, da feminização do homem. A França é um dos países mais expressivos nessa questão da feminização dos homens. Coincidentemente, um país como a França, onde o homem está sendo menos homem, um país como a França, onde intencionalmente, por força de lei, ideologias, o homem está sendo desconstruído, coincidentemente, tem havido um avanço dos radicais islâmicos no território francês. Vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que recentemente a França sofreu com alguns ataques terroristas e tal, tudo de radicais islâmicos. Por que esses radicais islâmicos estão encontrando espaço para tocar esse terror na França? Porque está faltando macho. Esse curso está em São Paulo, deve ter vindo de lá. Então, se falta macho, nós temos um país, nós temos famílias vulneráveis. Não tem homem como homem. Escuta, quando eu estou me referindo a homem como homem, né, não deturpe o negócio. Estou falando do homem assumir um papel dado por Deus. Né? Mais tarde, machos e fêmeas aí vão ouvir aí uma revisão, talvez alguns dados atualizados sobre o papel do homem e da mulher, mas é uma questão que a gente tem que abrir os nossos olhos, porque se o homem é desconstruído na sua identidade, não tem igreja no lar, irmãos. Não tem igreja no lar. Se você não assume o papel que Deus te estabeleceu para assumir, se você está em crise da tua identidade como homem, como macho da tua casa, a igreja está comprometida. Amém ou não? Então, assumamos esse papel. Então, nós falamos que um plano intencional do inimigo é confundir, um outro plano do inimigo é enfraquecer a igreja. Quando eu me refiro a enfraquecer a igreja, esse tema também, ele abre um leque muito grande, mas tem uma questão bem pontual, que o inimigo tem usado para enfraquecer a igreja, que é a infiltração
do humanismo, é aquele evangelho antropocêntrico, é aquele evangelho onde Jesus não é mais o centro, o homem é o centro, Jesus não é mais o Senhor. Então nós temos uma liturgia da igreja, temos uma estrutura da igreja toda voltada para o bem-estar do homem. O homem tem que se sentir bem. Então aquelas verdades que norteiam, que transformam, elas estão como que em extinção. Há um cuidado, uma preocupação em que as pessoas ouçam aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Então você pega temas importantes para a santificação, temas importantes, abordagens importantes, que cooperam com o propósito eterno de Deus, com a família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, que elas estão em extinção nos púlpitos. Então nós ouvimos nos púlpitos, são promessas e promessas e promessas, onde você consegue alcançar essas promessas sem que tenha nenhuma condição para que você alcance essas promessas. Você pega a Bíblia e você vai folheando a Bíblia, liga a Bíblia, você vai ver que toda promessa na Bíblia está ligada a alguma condição, mas a condição ela é excluída, então você não precisa de nenhuma condição para você ter mundos e fundos aos seus pés, carros, casas, carros Porsche, mansões, tudo é teu, é só você declarar, profetizar, é tudo teu. Então a gente tem visto várias caras do humanismo sutilmente, escancaradamente infiltrada na igreja. Eu não sei se certamente nós que vocês viram, vocês são antenados, isso está rolando ainda. Tem um grupo de evangélicos, que eles estão, evangélicos intelectuais, será que eu posso dizer assim, conhecedor da Bíblia, não sei se eu posso dizer isso também, mas está com esse título aí, que eles estão reunidos sistematicamente para mudar alguns conceitos da Bíblia, ou seja, eles conceberam esse engano de que a Bíblia precisa ser modernizada, a Bíblia precisa ser atualizada, a Bíblia está antiquada, a Bíblia está desalinhada com a realidade social moderna. Imagina o que vai sair daí. Eles estão reunindo, procure se informar, ver quem está encabeçando, tem as figurinhas conhecidas aí, dentro do contexto aí, da comunidade aí, gospel, do país, mas há uma reunião regular, eles estão dedicados, estão focados em atualizar a Bíblia, modernizar a Bíblia. Quem já viu já teve acesso a essa informação aí? Pode se formar, dá uma olhada lá, e essa questão é uma questão séria, e o humanismo nas músicas. Eu tenho falado com os irmãos, eu tenho sido insistente nessa questão. Às vezes nós somos levados a cantar uma música que está na modinha, entendeu? Todo mundo está cantando, nós somos levados a cantar uma música porque ela tem um ritmo que às vezes ela nos envolve e tal, mas muitas das músicas que nós cantamos, elas são músicas humanistas, que desconstroem, não constroem. Eu tive esse período lá na Bahia, conversei com alguns irmãos, destaquei algumas músicas, até dando um clima assim descontraído, mas eu conversava com eles, mas nessa descontração, nesse clima assim bem à vontade, tinha a ênfase, uma advertência para a gente ter cuidado com aquilo que a gente está cantando. Eu não vou nem citar, mas ainda se canta muita música humanista. Aquelas músicas cristocêntricas, a gente não tem ouvido mais. E as vozes inspiradas no Senhor, na palavra, né, nesses últimos dias, o Senhor já tem recolhido alguns, né? Eu estava ouvindo, eu ouvi muito na Bahia, me deu um saudosismo do Cláudio Claro. Eu ouvi bastante Cláudio Claro. Aquelas músicas que a gente cantava aqui, videira, 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 vida. E aí eu falava, aí ó, Cristo, palavra pura. O Senhor recolheu no Ludmila. Também é uma mulher inspirada, uma mulher cheia da palavra. Então assim, é um tema extenso. Mas quando o humanismo infiltra, a palavra se enfraquece. Josué, capítulo 1, verso 7. E Josué estava numa situação como a nossa. Ele tinha um grande desafio diante dele, que era liderar o povo para entrar na terra prometida, né? Quantos tem terras aqui para serem conquistadas? Quantos tem terras aqui? Isso aí são promessas, são territórios espirituais que você ainda não alcançou. Eu tenho muitas terras para ser alcançada, territórios espirituais que eu sei que Deus vai me levar, e eu quero estar alinhado com a vontade dele para entrar nesse território. Quantos tem territórios espirituais que vai ser alcançado?
Então eu vou liberar para você a palavra que o Senhor liberou a Josué. Ele disse assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, para que sejais bem sucedido por onde quer que andares. Olha, ser forte, ser corajoso para quê? Para fazer, para obedecer. Porque quando um jovem como vocês, dentro da universidade, diz assim: não, eu defendo a castidade, eu defendo o sexo dentro do marco do casamento. Você é tido como antiquado, como doido, louco, é hostilizado, às vezes agredido também, agredido fisicamente, verbalmente, perseguido. Você fala: não, eu quero fazer a vontade de Deus, quero me guardar para o meu casamento. E você vai ser pressionado. Aí o que você vai fazer? Vai dar uma aliviadinha para ficar bem na fita, para ser aceito pelo grupo e rejeitado por Deus? Vai? Então você é aceito pelo grupo, vou atenuar essa tensão, e aí eu vou ficar mal com Deus? Como é que você vai fazer? Né? Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que ser forte e corajoso para dizer: não, isso eu não vou não. Eu quero fazer a vontade de Deus, ainda que me rejeita, ainda que me persiga. Nós falamos aqui ontem que o Senhor quer nos fazer uma flecha polida nas suas mãos. O Senhor quer nos fazer pessoas que vivem dentro de um contexto social, e que a nossa palavra seja uma palavra cortante, uma palavra incisiva, uma palavra convincente, uma palavra poderosa. Essa é a vontade de Deus. Então, nós estamos vivendo aí essa pressão dentro do próprio ambiente chamado gospel. Você conversa com um gospel moderno, e você fala: querido, você precisa andar na luz, confessar seus pecados. Ele fala que povo radical, né, talibã, gospel. Eu já ouvi isso, que eu era talibã gospel. Entendeu? Mas por que é talibã gospel? E você fala: querido, essa menina não te pertence, querido. A posse precipitada da herança, teu filho não será bendito. Se você coabita, transa com a menina antes do casamento, tem um nome: fornicação. Apocalipse diz que os fornicários vão ficar de fora da cidade santa. Tem outra palavra? Não, isso é radical demais. Por quê? Porque nós sabemos que tem grupos, eu sei disso, ninguém me contou, eu sei, é fato. Tem grupos que os jovens salmodiam lá, cantam: o Senhor, levanta suas mãos, e quando termina o culto, eles vão para motel, para bares, e deita e rola. E aí eu já vi líderes argumentando: mas são jovens, a gente tem que ter uma tolerância, a gente tem que entender. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. Nesse cenário, você jovem, casados também, que também não fica livre disso, tem que ser igreja. Tem que ser igreja, tem que ser forte e corajoso para dizer: eu quero a palavra, eu vou viver a palavra e vou andar pela palavra. Amém ou não? Quanto forte e corajoso nós temos aqui? Não tenha medo de ser perseguido não, hostilizado, porque o Senhor vai te honrar. Amém? O Senhor vai te honrar. O terceiro ponto para a gente comer: o trabalho do diabo é um trabalho forte para descongregar. É um trabalho bem incisivo para nos separar. Nós ouvimos aqui o testemunho de Davi. Nós, fala aqui. Nós temos um desafio. Nós temos, é uma realidade. Nós temos no meio da igreja um percentual de pessoas que está junta, mas não está unida. Sabe o que Jesus falou? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, hoje pela manhã eu vi o Gustavo cantando aqui algumas canções de unidade, cantou agora também: eu não abro mão de você, meu irmão. Mas é bem fato que tem pessoas que estão sentadas na cadeira, carregando a Bíblia, mas no coração já abriu mão de algumas pessoas, já abriu mão de relação, como o Vina falou aqui. E isso é extremamente negativo para a igreja como corpo, diante da realidade que nós estamos enfrentando. Porque junto nós somos mais, junto nós somos fortes, mas a unidade ela tem um preço. Seria um tema também mais abrangente. O que o inimigo tem feito ultimamente? Ele tem conflitado o relacionamento. Como diz um filósofo, que eu não lembro o nome dele, mas é uma verdade. Ele diz que nós estamos num tempo de relacionamentos fluidos. São frágeis, se quebra fácil, em todo sentido. Nunca ficou tão simples para separar
para romper um vínculo conjugal como o de hoje. Ó, já tem países que você se separa online. Online, eu não quero falar Isso nos Estados Unidos já há um tempo. Agora, não se espante não, que eu vi uma matéria recente que eles estão regulamentando essa prática aqui no Brasil. Então destemperou na reunião, brigou, chega em casa, abre lá a internet, começa a preencher o formulário, não te quero mais. Enter. Imagina, os relacionamentos estão frágeis, estão voláteis, estão fluidos. Então, mas por que eles estão assim? Os conflitos estão mais intensos em todas as esferas. Há uma indisposição nas pessoas para reconciliar. Uma indisposição. Eu não quero. São questões que deixam a gente perplexo. Eu estava numa situação mediando um conflito entre irmãos. Eu vi um casal que estava comigo chorando compulsivamente e falando: olha, eu creio que Deus é um Deus de graça, de perdão. Creio que Ele está nos dando a oportunidade de a gente retomar o nosso relacionamento. Eu quero te pedir perdão. E a pessoa que estava lá e ouvindo aquelas palavras, séria olhou, séria ficou e nada falou. Há uma indisposição para reconciliação. E se esse quadro que se estabeleceu, os níveis de divisão estão maiores. E a igreja que está diante desse desafio do inimigo trabalhando ali escancaradamente, com todas as armas, para nos confundir, para nos enfraquecer, para nos dividir, a igreja, você, o coração que consente em se separar, se dividir, é uma derrota para nós. E essa também é uma característica dos últimos dias. No sermão profético, Mateus 24, verso 10, Jesus diz: nesse tempo agora, muitos hão de se escandalizar ou se ofender. E quando se escandaliza, quando se ofende, ele diz que eles vão trair e vão odiar uns aos outros. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você já percebeu como está grande a recorrência de relacionamentos traídos? Traição relacional. Você fala: pô, confiei tanto, me entreguei, fui e tomei. Aí você fala: não quero mais, não vou me arriscar mais. Eu lembro de uma frase muito didática do Franco, que eu guardo comigo e me ajuda a superar essas coisas. Uma frase assim: é melhor você ser apunhalado pelas costas do que viver desconfiando. Porque o amor não permite que eu viva desconfiando de ninguém. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. O amor não nos dá, quem está aperfeiçoado no amor, não desconfia. Então, há um tempo de muita traição de relacionamentos. E o verso 12 do capítulo 24 diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse amor que vai se esfriar é de onde? Da turma que está lá no bloco, lá, chutando o outro lá? Que carnaval, não ter carnaval é engano, né? Liguei a televisão hoje, o Rio está uma doideira, todo mundo na folia. Mas essa turma lá, está lá, é dessa turma que ele está dizendo que o amor vai se esfriar? Não, é no meio da irmandade. Ele diz que a iniquidade se aumentaria, o amor se esfriaria de quase todos. Deixa eu citar uns dados aqui. Dado estatístico é bom, né? O Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, tal do SEBRAP, calcula que no Brasil existe 22 milhões de evangélicos e metade desses não tem nenhum compromisso com a igreja normal. Então, por aí, 22 milhões, ou seja, 11 milhões estão na excepcionalidade. E aí, nesse somatório aí já está um complemento meu, nesse somatório, 22 milhões, 11 milhões, perdão, nós temos a turma chamada os desigrejados. É um termo novo, moderno, nocivo. Os desigrejados, pessoas frustradas com o sistema religioso,
pessoas feridas com liderança abusiva ou não, porque tem liderança abusiva que fere e espalha mesmo, mas não deveria espalhar. A gente tem que corrermos todas as instâncias necessárias para que a gente preserve o vínculo da nossa unidade. Então, desse percentual desigrejado, tem pessoas rebeladas com o princípio bíblico, que falam: não quero viver isso, vou arrumar uma igreja mais light. Tem gente influenciada pelo humanismo. Teve uma pessoa que falou para mim assim, dessa categoria, ela falou assim: eu não aguento o sistema religioso, não aguento a igreja. Eu não preciso da igreja para ser cristão. Falou um bocado de coisa. Aí eu falei: cara, como é que você consegue viver um corpo só com a cabeça, sem os membros? É a sua proposta. Você quer viver Cristo sem o corpo de Cristo. O corpo de Cristo somos nós. Que igreja é essa? Cristo não está esquartejado, Cristo não está dividido. Agora, existe um outro equívoco, quando você confunde o sistema religioso, as muitas grupos e tribos que está aí, você confunde isso com a igreja. A igreja não é sistema religioso, a igreja não é uma organização religiosa, a igreja é um organismo vivo, a igreja somos nós, eu e você. Então, você não pode confundir uma decepção que você teve com uma determinada denominação, um determinado grupo, você confunde isso com a igreja segue sendo a igreja maravilhosa, linda, menina dos olhos de Deus, os portais do inferno não prevalecerão contra ela, e ai de nós se não estivéssemos nela, há muito tempo nós teríamos sido tragados. Então, tem aí os desigrejados, tem aqueles que estão afastados de Deus, e estão afastados do compromisso da igreja, e se dizem cristãos evangélicos. Você sabe que tem uma galera grande, que não tem nenhum compromisso assim formal, normal com a igreja, filho de crente, desviado, que se diz cristãos evangélicos. Então, preste atenção, são 11 milhões de pessoas que não têm um compromisso, de fato, com a igreja. Filho de crente, largado, que diz que é crente, mas não tem compromisso. Desviado, tem uma herança cristã e diz que é, mas não é. A gente já citou em algum outro momento aqui alguns dados mencionados pelo Carlos Maida, um pastor argentino, alguns dados estatísticos que ele trouxe de uma empresa de consultoria sobre os efeitos da pandemia na igreja. E esses dados, eles reforçam a importância de nossa vida em comunidade, ou ser igreja. Ele diz o seguinte, os dados são os seguintes, ele diz que 35% dos membros voltaram ao convívio presencial depois de um tempo da pandemia. 32% pararam de reunir presencialmente, pararam mesmo. Deixaram de ir à igreja, estar junto com a igreja, passaram a ver a igreja. Porque com a pandemia as lives se aperfeiçoaram, né, as plataformas de transmissão, né, se aperfeiçoaram bastante. Então o camarada bota o pé para cima, pega um controle e fica ali passando. Você abrir uma que tiver muito ácido, ele tira, pega uma mais light, só aquela que, só vitória, e fica ali e se dá por satisfeito. Então 32% desse percentual está nessa condição. 18% eles, 32%, perdão, pararam de reunir, 18% estão no culto online e 15% mudaram de congregação. Então, 32% reunindo, 32% pararam de reunir no presencial, 18% permaneceram no online e 15% trocaram de congregação. Esse cenário nos desafia a sermos igreja de fato. Eu estou terminando. Eu quero ler um texto de Hebreus capítulo 10, verso 25. Hebreus 10, 25 diz assim: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ele diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes
o dia se aproxima. Estou lendo o 24 e o 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Presta atenção. Hoje, a gente tem um cenário que, quando a gente tem um cenário onde pessoas que estão na dúvida, pessoas que estão sem aquela convicção da importância do que é ser igreja, estão assim, abaladas, não estão devidamente posicionadas. Quando o escritor aos Hebreus escreveu isso aqui, havia uma perseguição severa contra a igreja, e a perseguição era a perseguição dos judeus, que estavam correndo atrás onde a igreja estava, e pressionava os irmãos a negar a fé e voltar para o judaísmo. Só que para voltar para o judaísmo eu tinha que fazer uma confissão, eu tinha que negar Jesus, que Jesus era Salvador, que Jesus era Deus, e retornar para o judaísmo. Então, era um contexto de perseguição, era um contexto de pressão, não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então o nosso desafio em continuar sendo igreja, em sustentar nossa identidade, além daqueles outros que nós falamos lá, nosso desafio é nós estimularmos o amor e as boas obras. A gente precisa olhar um para o outro e estimular um ao outro. Estimular, amigo. Bora, irmão. Vale a pena perseverar. Estou orando por você. Sabe como isso é interessante? Tem um senhor que ele está com câncer, e eu falei com ele, cara, pode contar com as minhas orações. É uma coisa, talvez para a gente simples, mas para o outro não é simples. E ele trabalha na banca de peixe, eu sempre estou lá na banca de peixe. E eu fui lá comprar uma parada com ele lá, peguei o telefone, falei assim, estou vindo agora na caminhada de oração com a minha esposa. Aí puxei o alvo de oração aqui e falei assim, aqui ó, teu nome e tua causa. Se você não sabe, quão importante ouvir isso de você, que alguém está preocupado com a minha carga. Não é nada demais para a gente, mas para o outro tem um efeito tremendo. Você precisa estimular o outro ao amor, às boas obras. Olha, a quantidade de mensageiro de negatividade, gente para te botar para baixo, está assim, ó. Nós temos que fazer um papel inverso, estimular os irmãos, o amor, as boas obras, apoiar, se disponibilizar para servir de alguma forma, em algum nível. Isso se faz necessário mais ainda no tempo que nós estamos hoje. Os homens que estão aqui casados, pega essa garotada aí, adolescente, ensina a conhecer ferramenta, ensina um ofício, ensina a dirigir, ensina a interpretar e ler as escrituras, que é um mandamento apostólico. As varoas casadas aqui, leva as meninas para casa, ensina a serem mãe e boa dona de casa. Tem menina que acha bonitinho, não saber fritar um ovo, é péssimo. Que o papel que Deus te colocou, dentre outros, é que você seja uma boa mãe, uma boa esposa. Não é bonitinho você não saber fazer um arroz, fazer uma carne assada. É feio. Então, estimule o amor e as boas obras. Não deixe congregar. Pode ter pressão, perseguição, hostilização. Não deixe congregar. Numa expressão mais moderna que nós estamos usando aqui, não deixe de ser igreja. Vou passar um videozinho pequenininho, uma animação, um vídeo, animaçãozinha, para a gente orar e almoçar. E você vai embora refletindo. E amanhã, se Deus quiser, eu quero conversar um pouco sobre paternidade. Reforçar, dar mais uma martelada nesse prego. Paternidade. Se o Senhor nos permitir. Vamos ver esse videozinho? Animaçãozinha.
Bora, Gugu. Cadê, Gugu? Aproveitar que está quente. Vamos ficar de pé para a gente orar? Diz assim comigo: é preciso ser igreja. Sabe, nesse entendimento neotestamentário, preciso ser igreja. Você precisa começar a entender que você tem uma casa para um propósito maior. Aquele sofá que você comprou, aquela TV, tem um propósito maior, não é para o seu próprio interesse. Você não vai ser lembrado pelo muito que você investiu em você. Você vai ser lembrado e tua vida vai seguir ensinando por aquilo que você fez pelo próximo. E não perde tempo, porque passa muito rápido. Então, se quer viver para valer, viva para fazer a vontade de Deus. A sua casa não é para você botar o pezinho para cima e viver para você mesmo. A sua casa será uma referência da igreja do Senhor. Não deixa, não viva se autogratificando. Não viva uma vida de autogratificação mesmo, mas viva para aquele que um dia morreu e ressuscitou por você. Aquele que vive, não deve viver mais para si, mas viver para Ele, para aquele que um dia morreu e ressuscitou por nós. Pode ter certeza, a força, o avivamento que nós vamos experimentar, e Deus vai trazer isso, esse avivamento dos últimos dias, ele não vai se originar dos prédios imponentes, ele vai se originar da tua sala, tua casa. Que bom que você que já casou entenda isso, repense isso. Você que vai casar, case com esse entendimento de que a tua casa é uma base da expressão da igreja do Senhor. É preciso ser igreja, amém? Preciso ser igreja. Levanta tuas mãos, Senhor, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela tua paternidade, pelo teu coração imensurável, que tem de forma tremenda nos ensinado o caminho, investido em nossas vidas. Que nós pedimos ao Senhor a sensibilidade, graça, para que possamos retribuir, considerar uns aos outros, estimular uns aos outros o amor e as boas obras, que não venhamos a deixar de congregar, ainda que muitas das vezes ofendemos, somos ofendidos, frustramos, somos frustrados, mas que essa essência não seja destruída em nossa vida, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê a graça de permanecer. Se alguém aqui entre nós, com o coração, por algum motivo, dividido, fechado, ofendido, por alguma situação que possa ter ocorrido, restaura a alegria de pertencer, como aconteceu ali com Vina, Senhor. Restaura a alegria de ser povo, parte do seu povo. É um privilégio, é uma honra, Senhor. Restaura isso, que não haja entre nós nenhum coração, nenhuma fissura, nenhuma trinca, nenhuma crise relacional, mas que possamos receber uns aos outros, nossas entranhas, como nossos irmãos. Que seria de nós se não fosse a igreja? Seria de nós se não fossem os irmãos? Abra nossos olhos para entendermos e vivermos a igreja nesse entendimento, nessa dimensão. No nome de Jesus, seja assim para a tua honra, Senhor, para a tua glória, para a exaltação do teu nome. Deixa eu fazer uma coisa hoje, extrapolar um pouquinho o tempo de vocês, mas quando o amor não há lei. Eu estou incomodado em orar mais especificamente por algumas pessoas aqui. Alguém aqui entre nós que em algum momento fechou o coração para alguém? Em algum momento você fechou o teu coração, talvez por uma amplitude maior, para a igreja, para quem
te ajuda, te guia no Senhor. Você talvez está aqui esses dias, mas teu coração de repente está igual divina, e Deus não permitiu que você ficasse até aqui agora ouvindo isso, sem operar na tua vida aquilo que é necessário. Seu coração seja livre para você amar sem barreira, como Jesus nos amou. Quem era você? Quem era eu? Para receber a graça de Deus, quem era você? Quem era? Ninguém. Nós estávamos caminhando a passo largo para o inferno, mas Ele nos abraçou, e com a consolação que Ele tem nos consolado, com o amor que Ele tem nos amado, é na mesma proporção que nós devemos amar o nosso próximo. Alguém aqui que em algum momento fechou o teu coração? Pode ser que não seja de repente dentro do contexto da igreja, do contexto fraternal, talvez na tua família mesmo. Você fechou o teu coração, talvez para o teu filho, para a tua esposa, sabe? Mas você nessa noite quer lançar sobre ele sua ansiedade, que ele tem cuidado de você. Você quer experimentar aquele rebatismo no corpo, como a Vina experimentou. A Vina, depois que a gente veio ajudando a Vina aí nas guerras dela, e o Espírito Santo foi muito além do que nós podíamos ir, e quando ela teve a experiência naquele dia, no outro dia, ela falou vibrante: Samuel, como eu amo a igreja, como eu amo meus irmãos. Eu olhei a igreja, irmão, como eu nunca tinha visto. Ela falou que naquela noite da ceia, se ela pudesse, ela abraçava todo mundo um por um. Talvez você esteja precisando desse renovo hoje. E o Deus divino é o teu Deus. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus de Samuel, o Deus de Toninho, o Deus de Pedro, o Deus de Manu. Ele está aqui entre nós. Eu não quero terminar esse tempo sem orar por algumas pessoas. Pode mover teu lugar e vir até aqui, eu quero orar por você. Enquanto isso, vamos liberar essa canção. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir e amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu
Vamos orar ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Esse grupo aqui na frente não está completo. Você está perdendo a oportunidade de experimentar da parte de Deus nesse momento. Um rebatismo no amor, no corpo. Você está perdendo uma oportunidade de viver um renovo no teu sentimento. Talvez seja a tua família, talvez seja um conflito que você está vivendo com quem te discipula, quem cuida da tua vida, uma crise na tua filiação. Mas o Senhor te chama a abrir teu coração hoje. O Senhor te chama ao relacionamento, à restauração desse relacionamento. Talvez é teu pai, tua mãe. Você tem convivido no mesmo ambiente, mas teu coração se fechou. Você bloqueou, está bloqueado. Espírito Santo de Deus, bondoso, majestoso, misericordioso, abraça pessoas aqui nessa manhã. Abraça pessoas aqui nessa manhã. Que se cumpra a tua promessa, que o Senhor diz que transformaria coração de pedra em coração de carne, coração que há muito tempo já não tem mais aquela sensibilidade ao próximo, aquele amor que outrora tinha uma pessoa, e isso foi endurecido, isso foi apagado por alguma circunstância. Espírito Santo do Senhor, restaura a essência, restaura o amor, restaura em nome de Jesus. Nós não estaremos prontos, responsivos para encarar, ó Deus, tantos desafios que nos cercam, se não estivermos consolidados, vinculados uns aos outros. Por isso pedimos a Ti, Espírito Santo, restaura o amor, restaura a aliança, restaura o relacionamento, restaura aquele nível relacional original, como um dia o Senhor plantou e vinculou os corações. Há casais aqui que têm vivido profundo conflito na sua vida conjugal, até alguns que não vieram aqui, mas eu oro ao Senhor para que o Senhor os alcance, que o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, que o Senhor gere quebrantamento, e o Senhor tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, e leve para Ti, que a Tua palavra diz, lançando sobre mim, sobre ele, todas as vossas ansiedades, preocupações, temores, crises, porque Ele tem cuidado de vós. É um derrama do Teu amor. Estabeleça um novo ciclo de restauração, restabelecimento relacional aqui, nos níveis necessários. Em nome de Jesus seja assim, para a glória, para louvor, para a honra do Teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Levanta uma de suas mãos, repita comigo assim, um brado de fé. Diz, eu tenho que ser igreja. Está fraco? Diz, eu tenho que ser igreja. Diz, é preciso ser igreja. Diz, a pessoa está ao teu lado, é preciso ser igreja. Pode aplaudir o Senhor. Abraça a galera, o pessoal que está aqui. Dá um abraço aí especial. Um abraço paternal mesmo, maternal.
Não é um abracinho tímido. Dá um abraço gostoso. Você também, se tiver à vontade também aí, dá um abraço na pessoa que está ao teu lado. Isso é bom ser igreja.